Opa, seja bem-vindo aqui a mais uma revisão. Meu nome é Caleb e vou dar início aqui ao aprofundamento sobre agora o cálcio e sobre o magnésio, né? Porque nos outros estava falando sobre os insights fundamentais, esse também vai ser mais um insight fundamental. Não vai ser só sobre os macrominerais, que vou estar fazendo isso aqui porque tem outros, né, outros assuntos de biologia, todos basicamente tem insights fundamentais, tem alguns detalhes, algumas nuances que você pode pegar a mais, né? E o Enem sempre pode cobrar. E para não pegar desprevenido, eu acho muito importante ter esses entendimentos. E nos últimos dois que eu fiz, o primeiro foi sobre o sódio e sobre o potássio, que eles desempenham papéis fundamentais na regulação osmótica ali, realmente, dando realmente necessidade da célula trabalhar para ela funcionar. Então, o potássio ele também regula ali a pressão arterial. Então, estou falando do potássio, né? O potássio ele reduz a pressão arterial. Já o sódio ele tende a aumentar a pressão arterial. Claro que isso depende de qual sal você vai ingerir. Então, se você simplesmente ingere somente o sal refinado, tem a tendência muito maior da sua pressão arterial, na verdade, alavancar. Vai ser muito difícil você reduzir essa pressão arterial, justamente porque no cloreto de sódio existe uma predominância do sódio. Esse sal refinado industrial ele tira os outros minerais, fazendo com que a tua célula fique sobrecarregada somente com sódio. Falei também no último sobre o cloro, né? O cloro ele é de vital importância para a produção do suco gástrico ali, justamente o ácido clorídrico, que faz com que a proteína ela seja realmente digerida, né? Inicia o processo de digestão química, porque o ácido ali, o ácido clorídrico, ele promove a ativação do pepsinogênio, se transformando em pepsina, e são elas que fazem justamente o processo de digestão química, elas aceleram ali o processo de digestão química. Também o cloro tem um grande papel e muito interessante de regulação ácido-base nas nossas hemácias, justamente porque por ele ter aquela carga negativa, o cloreto, ele tem aquela carga negativa, ele consegue substituir a falta, né, que o ácido carbônico faz quando ele sai ali da hemácia, justamente porque o ácido carbônico ele é negativo, quando ele sai ali da hemácia, a célula ficaria positiva, né, o que não é recomendado para a própria célula ali, e aí por nosso corpo ter uma certa reserva de cloreto ali, esse cloreto ele faz esse papel fundamental de regulação ácido-base ao entrar ali dentro da hemácia e permanecer ali a hemácia com o seu estado de carga fundamental. Nesse aqui vai ser sobre o cálcio e sobre o magnésio. Então, dando início aqui, só fazendo a recapitulação, para lembrar de quantos macrominerais são os fundamentais, claro, tem outros, mas os macrominerais importantes de se lembrar, você começa com o sódio. Então, deixa eu ativar a caneta aqui. Você começa com sódio, sódio mais, lembre sempre, né? Seu corpo ele não ingere o Na, porque o Na puro dessa forma aqui, Na com NOx, poxa, não está arriscando? O Na aqui, ó, com NOx zero, peraí que não está arriscando aqui, calma aí. Voltei, foi só porque a caneta não atinge essa área aqui. O Na com um NOx zero aqui, ele não vai ser ingerido pelo teu corpo. Por quê? Porque esse sódio aqui, ele é um sódio metálico. Isso aqui é altamente reativo quando você joga na água. Então isso aqui iria explodir o teu corpo. Então voltando aqui à nomenclatura, começa com sódio, depois vem o potássio mais também, porque ele está ali na família 1A, ou 1A. Sódio, potássio, depois você entra com cloro negativo, esse aqui é o cloreto. Sódio, potássio, cloro, cálcio,
né? Cálcio mais 2, porque ele está realmente ali na família 2A. Cálcio, sódio, potássio, cloro, cálcio, enxofre aqui no meio. Depois você entra com magnésio mais 2. E por fim você finaliza aqui com o fósforo. Beleza, esse aqui vai ser sobre o cálcio e sobre o magnésio, mais 2 aqui também. O que tem de interessante no cálcio e no magnésio? Eu vou começar primeiro com o cálcio, porque ele nessa ordem aqui é o que mais faz sentido, né? Então, começando aqui com o cálcio. Cálcio mais 2, o que é importante você saber? O que a maioria das pessoas sabe é que o cálcio ele constitui o teu osso. E realmente ele constitui o teu osso. O teu osso ele é feito 70% de cálcio. Os outros 30% é colágeno, outras ligas ali. Mas 70% do teu corpo, dos ossos, né, são feitos de cálcio. Aí é isso que a galera sabe. É constituído de cálcio. Porém, o teu corpo ele não pega esse cálcio assim, ele não chega nesse cálcio, junta um bocado de cálcio aqui, agora sim, peguei vários cálcios aqui, peguei 1 milhão de cálcio e formei aqui esse osso, isso aqui é um osso, né? Não é assim que o cálcio ele constitui o osso. Na verdade, ele está sob outro formato, ele está sobre um composto. E qual é esse composto? Esse composto, sim, ele é bem famoso, ele vem caindo no Enem, pelo menos nas 4 últimas provas, se eu não me engano, caiu esse composto. E muito importante, porque ele constitui o osso e também constitui o teu dente, né? Então, o dente tem também esse próprio composto que é a hidroxiapatita. Como que é o formato, a fórmula dela, né? Hidroxiapatita, como tem esse hidroxi, então tem ali uma hidroxila, né? Lá no final. Então você bota aqui a hidroxila, são duas dela. E como tem cálcio, vai ter que aparecer o cálcio aqui. Tem o cálcio, são 10 dele. Tem um grupamento fosfato aqui também, PO4, são 6 dele aqui. Então, deixa eu arrumar aqui para ficar melhor, né? Mais organizado. Então, essa aqui é a hidroxiapatita. PO4, 6. Perfeito. Essa aqui é a fórmula da matéria que constitui mesmo o teu osso na parte que tem o cálcio, né? Desprezando ali o colágeno. Então, o cálcio está sob esse formato. Ele realmente constitui teu osso. Ele é de vital importância, mas aí tu pergunta, então o cálcio está aqui no meu osso e é isso, né? Ele constitui aqui meu osso e acabou. Ele não é degradado, ele não é reposto. Não, ele na verdade é reposto sim. Quem faz isso são os osteoblastos. Os osteoblastos, né? Eu escrevi aqui, ó, são os osteoblastos. É o nome, né, das células que constituem ali, ficam sempre regenerando o teu osso. Isso aqui, esse blasto vem de construção. Osteoblastos são aqueles que constituem, vão botando cálcio ali no teu osso. Tem também e aí, beleza. Só que, vamos supor que teu corpo, outras partes do teu corpo, né, porque teu corpo também não usa só o cálcio para constituir o osso, né? Vamos supor que você está com deficiência de cálcio. E aí, o que acontece? Tem muito cálcio no teu osso. E aí, o teu osso é justamente a reserva de cálcio do teu corpo. Você não guarda sob outro formato. O osso, ele é, em si, tanto um sustentáculo ali para a sua anatomia, quanto uma reserva bioquímica. E aí, o teu corpo ele pega o cálcio justamente também do osso por meio tem os osteoblastos, por meio dos osteoclastos. Então tem os osteoclastos. Eles fazem com que o teu osso ele seja tipo degradado, mas não é algo ruim. Isso aqui é algo bom nesse sentido, mas se for muita deficiência, você começa a perder muito cálcio ali do teu osso e aí você vai ficando frágil. Essa é outra importância do cálcio.
por que que meu corpo ele não constitui o osso com colágeno, por exemplo? Porque o teu endoesqueleto, né, isso aqui é considerado um endoesqueleto, teu osso ele é um endoesqueleto. Por que que o teu endoesqueleto é diferente do esqueleto de um, por exemplo, de um caranguejo, né? Por que que teu corpo ele não faz a mesma constituição que um caranguejo tem, né, de esqueleto? Justamente porque a constituição que o teu corpo já faz, né, do osso, ela é muito mais rígida, porque tem essa quantidade de cálcio. O cálcio ele serve para dar essa rigidez, para dar essa força. Por isso que deficiência de cálcio, por exemplo, causando osteomalácia em criança ou osteoporose em adultos, são aquelas pessoas que têm ossos frágeis, são aquelas pessoas que tendem a quebrar o osso por ações muito básicas que não deveriam quebrar. E aí teu corpo, normalmente, ele usa esse cálcio para dar essa rigidez, essa robustez. Porém, ele também não constitui só de cálcio, né? Tem ali o colágeno e outras coisas para dar também essa certa maleabilidade do osso, porque se ele for 100% rígido, vai ser muito fácil dele quebrar, né? Teu corpo ele não vai conseguir fazer movimentos ali voláteis, você não consegue ter uma certa fluidez na sua movimentação, por exemplo, fica também mais frágil, né? É irônico, mas se o teu osso fosse 100% rígido, ele seria mais frágil. Mas ele seria mais frágil porque não aguentaria certos tipos de pressão contrária, né? Então, o teu corpo, ele ter o osso um pouco ali volátil, um pouco ali fluido, faz com que ele aguente certas pressões em regiões ali, em movimentos que não são rotineiros. Então, por exemplo, só para demonstrar isso, né? Vamos supor que eu tenho uma tábua aqui, né? Uma tábua de madeira. Se eu pegar essa tábua de madeira, vamos supor que ela tenha aqui... ela é muito grande, né? Essa tábua aqui ela tem 10 metros. E aí eu venho aqui, eu tenho uma pessoa aqui embaixo e outra pessoa aqui em cima, que pega aqui na ponta dessa madeira, aqui das duas, e começa a dobrar. Se essa madeira ela for muito rígida, ela não vai aguentar esse movimento aqui, né? Vamos supor que eu e essa outra pessoa aqui somos muito fortes, né? Uma máquina aqui, tem uma máquina aqui que vai puxar vai puxar a madeira para esse lado e tem outra máquina aqui em cima que vai puxar a madeira para esse outro lado. A madeira, ela não vai ter essa maleabilidade, mesmo que ela seja muito rígida. Então, tipo, se eu chegasse aqui tentando quebrar de outra forma essa madeira, ela não ia ser quebrada. Mas já que eu estou pegando aqui com duas máquinas, fazendo ela dobrar, ela não aguenta ser dobrada. Então, para a madeira, ou ela dobra ou ela quebra. Nesse caso, ela não consegue dobrar, ela vai romper aqui, vai quebrar. Mas se a madeira ela fosse um pouco maleável, ao invés dela se romper, né, ao invés dela quebrar aqui, né, ao invés dela ser totalmente destroçada, ela iria aqui conseguir dobrar, né? Então ela ficaria tipo como um elástico, ela iria adaptar a sua forma, ficando mais ou menos assim, né? Só um exemplo, né? Ela iria ali dobrar, não iria quebrar. É como se fosse isso que o teu corpo ele tenta fazer. Um exemplo aqui para demonstrar o que o teu corpo ele tenta fazer. Beleza, esse aqui é um entendimento básico sobre o cálcio, mas tem um entendimento mais avançado, que é o seguinte. Deixa eu só puxar ele aqui da mente que eu esqueci agora. O teu cálcio ele também tem uma função peguei. O teu cálcio, ele também, assim, ele é parecido com o sódio. Lá no momento que eu fui explicar sobre o sódio, eu falei que o sódio ele tem um papel também de transmissão dos impulsos elétricos. O cálcio, se você prestar atenção, ele é assim, né? É o cálcio mais 2. Então ele tem essa carga. Ou seja, ele também consegue induzir uma DDP, consegue induzir uma corrente elétrica ali, justamente por conta dessa diferença de potencial. Por isso que
no teu corpo, ele também desempenha esse papel de transmissão do impulso elétrico, mas, muito importante, ele vai um pouco além, né? Pelo fato de ele conseguir fazer isso, ele faz com que, vou desenhar de novo o neurônio. Pensa que aqui é o teu neurônio, aqui é o corpo do neurônio, e aqui tem o axônio, e aqui vem outro neurônio. O que o cálcio faz, né? Tá aqui o núcleo, né? O que o cálcio faz? No teu neurônio existem receptores, né? Eu vou até escrever aqui, ó. Existem, deixa eu aumentar a letra, né? Existem receptores que pegam esse cálcio. Então tem que é chamado aqui de receptores. Caramba, que isso? São chamados de receptores aqui, ó. Receptores NMDA. Esses são os receptores que recebem o cálcio, por exemplo. E o cálcio, pensa aí, né? O cálcio ele se liga aqui nesse receptor, então pensa que aqui está o receptor, ele se liga aqui, entra e faz com que, justamente quando ele entra, né, ele causa ali a diferença de potencial, fazendo com que haja o impulso elétrico chegando até o outro neurônio. Ou seja, o cálcio ele age como sendo um fator essencial também para a manutenção ali do trabalho, né, da atividade do neurônio. Então, do neurônio, das células nervosas ali. Então, ele tem ele é fundamental porque quando ele se liga a esse receptor NMDA, ele tem a função de dizer assim para o neurônio, olha, continua trabalhando, você pode continuar trabalhando normalmente aí. E aí ele modula, né, a ação do neurônio. Sendo que o magnésio, agora entra o magnésio. O magnésio, ele também se liga a esse receptor. Mas, justamente por quê? Porque na tabela periódica, né, aqui na tabela periódica, o magnésio e o cálcio estão na mesma família, que é a família 2A. Ou seja, por eles estarem próximos ali, eles têm propriedades propriedades químicas ali, tamanho parecido, que consegue ali entrar nos mesmos canais, né? Entrar ali no mesmo receptor, que seria esse receptor NMDA. Deixa eu marcar aqui que isso aqui é o receptor. Vou botar um R aqui de receptor. Tá aqui. Esse é o receptor NMDA que recebe o cálcio, mas o magnésio ele também compete por esse mesmo receptor. Mas, justamente pelo fato do magnésio ter um tamanho diferente, ali, ter propriedade química diferente, ele não vai ter a mesma função que o cálcio. É irônico, porque parece que ele vai ter a mesma função que o cálcio, mas ele não tem. Ele tem uma função quase que oposta. Por quê? O magnésio, ele chega aqui nesse receptor, vou desenhar o magnésio aqui com uma cor azul escuro, né? O magnésio, ele chega e se liga aqui a esse receptor, né? Quando ele se liga ao receptor, ele não permite que o neurônio ali trabalhe da forma que ele deveria trabalhar. Ele meio que diz para o neurônio ir devagar, né? Vai com calma aí, não precisa se esforçar tanto, pode ficar tranquilo. E aí chega o cálcio aqui, tá aqui o fazer de roxo. Chega o cálcio aqui e fica procurando o receptor para se ligar, mas aí o magnésio já está lá. E o magnésio se liga e não deixa o cálcio entrar. Pelo fato de o cálcio não conseguir entrar no neurônio, na célula nervosa, essa célula nervosa ela vai reduzindo a sua atividade. Porém, é importante destacar que, tipo, o magnésio ele não faz, chegou o magnésio e simplesmente acabou, o neurônio parou. Não. O magnésio, ele simplesmente, por impedir a ação do cálcio, aqui, né, o cálcio a entrar nesse receptor,
o neurônio ele vai diminuindo o seu impulso elétrico ali, e por ele reduzir o impulso elétrico, né, faz com que neurotransmissores não sejam mais passados aqui para o outro neurônio. Então ele meio que dificulta, de certa forma, a interação entre os neurônios. Só que isso é muito importante, porque o cara pode pensar assim, né? Ah, então o magnésio é ruim, né? Porque, pô, o magnésio ele faz com que o meu neurônio pare de trabalhar, né? O cálcio é muito melhor, porque o cálcio ele permite que o neurônio ele fique trabalhando, a célula nervosa fique trabalhando, transmita ali neurotransmissores e consolide memória, consolide ali caminhos sinápticos. E o magnésio lhe atrapalha. Então, o excesso de magnésio faz mal. Sim, excesso de magnésio faz mal. Excesso de magnésio tende a prejudicar a tua memória, inclusive. Justamente por quê? Porque... Ah, mas deixa eu concluir o raciocínio, né? Só que o magnésio ele reduz essa atividade de alguns neurônios, não são de todos, de algumas células nervosas. Porque essa célula nervosa ela estaria trabalhando já demais, como se fosse, entendeu? Então ele está modulando ali o trabalho. Por isso, o cálcio mais 2 e o magnésio mais 2, eles são importantes, não necessariamente que o cálcio é mais importante que o magnésio nessa função, ou que o magnésio é mais importante que o cálcio. Eles se regulam, entendeu? Eles se autorregulam. Quando o magnésio não está ali naquele receptor NMDA, o cálcio está, fazendo com que o neurônio trabalhe mais. E se o cálcio, se só existisse o cálcio, né, ali naquele receptor, o teu neurônio iria consolidar a memória, né, elaborar ali caminhos sinápticos, iria ali realmente aumentar a comunicação, porém iria causar uma coisa que é denominada de excitotoxicidade. Então é assim a palavra, né? Excito com X. Excitotoxicidade. Por quê? Porque justamente pelo cálcio, por exemplo, tá muito ali no neurônio, né? Esse neurônio vai ficar mandando ali neurotransmissores, aumentando ali a interação em cadeia dos outros, né? Fazendo que você ficasse ali em um estado de vigília intenso, fazendo com que aumentasse, inclusive, a hiperatividade. Então, aumenta a hiperatividade, sim. Se uma pessoa tem deficiência de magnésio, o cálcio ele vai fazer com que o teu corpo... Então, peraí, tem o cálcio, né? O cálcio ele se liga ali ao receptor NMDA, fazendo a recapitulação, né? Ao receptor NMDA. Pelo fato dele ter essa carga, ele também promove a transmissão do impulso elétrico. Por ele promover a transmissão do impulso elétrico, se houver uma excessiva conexão do cálcio nesses receptores, sem a regulação do magnésio, o cálcio vai promover o aumento da hiperatividade, de você ficar agitado. Você vai ter problemas de dormir, inclusive. E é por isso que o magnésio ele ajuda no sono, né? Ele ajuda a pessoa a dormir, justamente porque quando você usa o cálcio ali, vamos supor, chega ali a hora de dormir. É claro que tem a melatonina, tem as outras coisas, mas falando exclusivamente do magnésio, ele ele é um dos fatores que fazem com que o teu neurônio, as tuas células nervosas vão reduzindo ali o nível de trabalho, vá reduzindo ali o seu empenho em transmitir o impulso elétrico, em jogar neurotransmissores, porque justamente o cálcio ele é um macromineral que promove a liberação de neurotransmissores. E o magnésio é o inverso. Ele promove ali a retração dos neurotransmissores. Por exemplo, tem os neurotransmissores chamado GABA, né? Tem um neurotransmissor chamado GABA. Cadê? Aqui.
E esse neurotransmissor, ele tem a ver com a sua atividade, mas, na verdade, o que eu ia me referir não era ao GABA, era sim ao glutamato. O glutamato, ele é responsável, ele é o principal neurotransmissor responsável, né? Ele é um aminoácido, mas aqui ele está agindo como neurotransmissor. O glutamato, ele é o principal responsável pela excitabilidade, né? Pelo fato de você se sentir saciado, se sentir assim, feliz, né? Então, por exemplo, você come um alimento que tenha muito glutamato, ele vai te dar uma hiperexcitabilidade dos teus neurônios, né? Dos teus ali, das tuas células nervosas, você vai ficar viciado nisso daqui. Só que o glutamato, naturalmente, né, no teu corpo, ele é essencial. E nesse caso, seria só por conta do alimento ultraprocessado. Mas, enfim, o glutamato, ele é responsável pela ativação das tuas células, por exemplo, das tuas células nervosas. Fazer com que ela é como se fosse o impulso inicial, entendeu? Ela é um impulso inicial. Quando o teu neurônio ele chega ali, quando ele sente a presença do glutamato ali nesses receptores, que são os receptores ANDA, eu acho, tenho quase certeza, que é aí onde o glutamato se liga. Quando o glutamato se liga aqui, aí teu neurônio fica assim, ó, muito agitado, ele começa a agir muito, começa a ficar muito ali hiperexcitado. E o magnésio, ele participa justamente do NMDA, né? Eu acho, já esqueci. NMDA. Quando ele se liga aqui, ele inibe a atuação tanto do glutamato quanto do cálcio, né? Porque o cálcio ele também participa no processo de transmissão ali dos impulsos nervosos. Ou seja, o magnésio mais 2, ele é contrário à ação do glutamato. Ele é contrário ali aos efeitos que o glutamato faz no teu corpo. Por isso, finalizando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem outra ação também do magnésio que é muito importante. Essa aqui eu ia acabar esquecendo de falar, né? Que é muito importante. Além dele participar na regulação ali do teu nível de atenção, nível ali na formação das tuas memórias, né? Juntamente com o cálcio, ele também é essencial para a integridade dos teus neurônios, das tuas células nervosas. Tanto o glutamato quanto o cálcio, porque se houvesse uma grande quantidade de cálcio no teu organismo, né, ali se ligando aos receptores NMDA, iria causar essa excitotoxicidade, então você poderia ter um aumento de hiperatividade, mas também iria causar a própria corrosão dos neurônios, das células nervosas que estão participando desse processo. E aí o magnésio também, né, se tivesse uma alta nisso, né, uma alta nesse magnésio ligado àqueles receptores, iria ter um prejuízo na comunicação, se ia ficar uma pessoa realmente mais lenta e causando exatamente os efeitos negativos. Agora, sobre o magnésio em específico, ele é um cofator enzimático de muitas enzimas, de centenas, mais de 300 enzimas. O magnésio é cofator enzimático. Sendo que no teu corpo ali, quando você faz a respiração celular, o ATP que você produz, ele não é tipo assim, produzir ATP, agora esse ATP ele já dá para ser consumido, já dá para ser usado ali pelas minhas enzimas, fazendo ali meus processos metabólicos. Bem, a maioria das enzimas, elas não utilizam o ATP puro, então tipo, não é o ATP, então produzir o ATP, pronto, assim já dá para usar. Não na maioria das enzimas. Na maioria das enzimas, você precisa ligar ao ATP outra coisinha aqui, que no caso você liga aqui ao ATP o magnésio mais 2. Então você liga aqui o magnésio, fica MgATP, né? Então o magnésio fica aqui ligado e aqui sim, dessa forma sim, a tua célula, as enzimas conseguem aproveitar mais o ATP nessa circunstância. E aí o motivo é simplesmente por causa da... caramba!
eu vou terminar aqui, né? O motivo pelo qual elas conseguem absorver esse ATP é somente motivos químicos, né? Motivos de polaridade, motivos de realmente atrações ali também eletrostáticas, por conta desse motivo que elas conseguem absorver o MgATP e não somente o ATP puro. E uma coisa que era para eu ter falado no início, antes de falar da atuação em conjunto do cálcio e do magnésio, é uma coisa bizarramente interessante. Bizarramente, isso aqui é muito importante sobre o cálcio. Tem uma atuação muito massa do cálcio que é na percepção ali, na coagulação sanguínea, que, caramba, era para eu ter falado isso no início, né? Mas já está aqui. Da seguinte forma: o teu corpo, quando ele sofre um corte, né? Então pensa que esse aqui é você, né? Esse aqui é você. Você sofreu um corte e está aqui sangrando, está aqui espirrando sangue. O teu corpo ele vai coagular, né? Para fazer também o processo de cicatrização. E como que acontece essa coagulação? Primeiro, como que o cálcio ele participa disso? É de uma forma muito interessante. Quando o teu corpo ele sofre, por exemplo, um corte ou ele percebe que tem algum tecido ali fissurado, no teu sangue, naturalmente, então essa daqui eu vou desenhar agora a célula do sangue, que é a hemácia, né? Nas tuas hemácias, naturalmente, tem, né, nutrientes, né, justamente pelo motivo de que elas vão carregar ali para os outros tecidos. Então, aqui na tua hemácia, vai ter com certeza cálcio, né? Então, tem cálcio aqui, mais 2. Tem potássio, tem sódio, tem um bocado de coisa, mas vamos focar no cálcio. Quando o teu corpo ele sofre um corte, o cálcio ele serve como um indicador para o teu corpo de onde está sangrando, de onde precisa coagular o sangue. Por quê? Porque pelo motivo dele ter esse mais 2 aqui, dele ter essa carga, ele faz com que no teu sangue, né? Então eu vou desenhar aqui no teu sangue. Esse aqui é o sangue, né? No teu sangue já tem plaquetas, já tem células de defesa. Então, pô, isso aqui é uma célula de defesa, outra célula de defesa, outra célula de defesa. E de cicatrização e tal. E tá saindo sangue aqui, mas aí como que elas vão saber? Elas não têm consciência própria, elas não têm consciência própria para agir. Elas precisam de certos fatores ali químicos para que haja justamente a cicatrização e dê início ao processo de coagulação sanguínea. Pelo fato do cálcio estar aqui, essa carga dele motiva, né, pelas atrações, agora fazendo uma conexão com física, pelas atrações eletrostáticas dele, ele tem uma atração eletrostática, por exemplo, com essas células de defesa que promove justamente a ação delas. E aí o cálcio não é necessariamente, tá aqui, esse aqui é o problema, comece a atacar. Não. O cálcio mais 2, quando ele está aqui, ele serve para medir assim, ó, começa a agir. Você pode começar a agir aí porque tem alguma coisa estranha aqui, justamente por essa carga dele, né, por essa atração que ele vai exercer nessas outras células aqui de defesa. Então, esse é uma ação muito interessante do cálcio. Eu acho que poderia, tipo, o Enem, se ele fosse cobrar isso, ele ia, tipo, colocar no enunciado já, né? E aí você ia ter que colocar alguma alternativa já dos conteúdos que ele normalmente cobra. Mas, tipo, no enunciado ele poderia falar: cientistas descobriram que a ação do cálcio no organismo não se restringe somente à constituição do osso, mas sim também na fomentação da coagulação sanguínea. Isso porque o cálcio, ele, por conta da sua carga mais 2,
ele consegue exercer uma atração eletrostática nas células de defesa ali, nas proteínas, fazendo todo um ambiente. Então, o cálcio ele faz todo um ambiente ali para que a célula ali haja, né, fazendo a cicatrização. Então, isso aqui é muito importante, muito interessante. Eu acho que poderia ser cobrado sim, mas aí nas alternativas iriam vir conceitos que você já sabe, né? Tipo, a letra A. E aí o enunciado perguntaria, né? O comando seria por que? Caramba, muito massa, né? A pergunta poderia ser tipo, por conta da carga dele, ele fomenta na atuação das enzimas, fomenta nas proteínas agirem no processo de cicatrização. Aí o comando. E essa ação do cálcio só pode ocorrer pelo fato aí a letra A poderia ser, por exemplo, das propriedades eletrostáticas. Então, por conta das propriedades eletrostáticas, ele consegue exercer essa função aí, é claro, né? Porque tem o cálcio aqui mais 2, ele tem um certo grau de positividade aqui, e ele exerce um nível de eletronegatividade, né? Aí a B poderia ser tipo, por conta por conta que ele é um substrato das enzimas, não tem nada a ver, ele não serve como substrato. Aí a C poderia ser, por exemplo, por que o cálcio interage com o oxigênio, essas coisas bem nada a ver. Então a certa aqui seria tipo a propriedade eletrostática, né? Criando aqui uma questão do nada. Deixa eu ver se acabou mesmo. Falei que o cálcio ele tem a sua função na constituição do osso, essa é a principal. Falei também da junção do cálcio e do magnésio na transmissão dos impulsos elétricos e na regulação da atividade nervosa. Falei aqui também da atuação do cálcio na coagulação sanguínea. Sem contar também que o cálcio ele é um substrato ali... Não é o cálcio. Eu ia falar do cálcio, mas ia confundir com o iodo. Que eu ia falar da tireoide, né? Mas, na verdade, o cálcio ele tem a ver ali com o paratormônio, porque é a sua paratireoide, né? Por meio do paratormônio, que controla os níveis de cálcio que precisam ter no teu sangue. Então, a tua paratireoide, quando ela vê que no teu sangue tem pouco cálcio, ela começa a aumentar a atividade dos osteoclastos, que são os responsáveis pela degradação óssea. Ao aumentar a atividade dos osteoclastos, esse cálcio é extraído e vai lá para a tua corrente sanguínea, aumentando o nível de cálcio no teu sangue, fazendo com que quando você fosse passar ali pelo processo do sistema excretor, lá nos teus rins, esse cálcio seja reabsorvido e volte para a tua corrente sanguínea. Só que o problema de ter uma alta degradação do cálcio aqui, né, do teu osso, é que isso pode acarretar em pedra nos rins também, né? É importante salientar isso. E acho que acabou, né? É isso mesmo. Finalizei aqui o processo do cálcio e do magnésio e sua importância no corpo humano. E o próximo vai ser sobre o fósforo, né? Falta só o fósforo e o enxofre, se eu não me engano. São só esses dois que faltam. Pega na última, né? São muito fáceis, aqui não tem muita função para eles. E é isso. Obrigado aí por assistir. Espero que tenha sido útil essa revisão.